boa tarde. Meu nome é Ana Carolina Coiado, sou especializanda de Direito Processual Civil e orientanda do professor Celso Yokohama. Hoje o meu trabalho é sobre a nova redação do artigo 63 do Código de Processo Civil, que foi alterado recentemente pela Lei 14.879 de 2024. A Lei 14.879 de 2024 veio com novas exigências para cláusulas da validade da eleição de foro. O artigo 1º, o parágrafo 1º deste artigo foi alterado, bem como o parágrafo 5º foi incluído. Ele não existia anteriormente no artigo 63. Então, o que diz o parágrafo 1º? A nova determinação revela as seguintes condições. A eleição de foro somente produz efeito quando constar de instrumento escrito aludido expressamente a determinado negócio jurídico e guardar pertinência com o domicílio ou a residência de uma das partes, ou com o local da obrigação, ressalvado pactuação consumerista quando favorável ao consumidor. Já o parágrafo 5º diz que o ajuizamento de ação em juízo aleatório, entendido como aquele sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda, constitui prática abusiva e justifica a declinação de competência de ofício. Então, o que diz, qual foi o objetivo do parágrafo 1º, dessa alteração do parágrafo 1º? Primeiro foi aprimorar a eficiência processual, ao exigir que as partes apresentem esses documentos e que se respeitem essas normas de conexão com a demanda e com o objeto, ela vai permitir tanto ao juiz quanto às próprias partes que se tenha mais clareza sobre o litígio e sobre quem será o responsável, qual será o foro responsável e mais adequado para julgar essa demanda. No contrato, em contratos onde a eleição de foro ela não é tão clara, podem surgir alguns questionamentos, sim, revelar uma ambiguidade sobre qual o juízo competente para julgar e resolver esse litígio. Já lá no artigo 5º, ele vai rechaçar completamente o juízo aleatório. Ele pode ser considerado abusivo por vários motivos. O que é juízo aleatório, Você protocolar uma demanda onde não exista nenhuma conexão, nem com o objeto, nem com o domicílio do réu, nem com o negócio jurídico em si. Então, ele pode ser considerado abusivo porque pode haver aí, na cláusula de eleição de foro, um desvio de finalidade. Isso causa um desgaste no próprio sistema processual e vai causar, sim, prejuízo para as partes, A escolha de um foro sem conexão nenhuma com o caso, ela vai violar o princípio da isonomia e da eficiência processual. Então, essa nova redação, ela reforça que a competência ela pode ser, sim, declinada de ofício pelo julgador. Então, o parágrafo 5º do artigo 63, ele determina que o julgador ele pode declinar de ofício caso ele entenda, então, que foi proposta a ação em um juízo aleatório, que a eleição de foro foi feita em um juízo aleatório. O artigo 63 do Código de Processo Civil, ele faz, então, parte, essa lei, na verdade, não o artigo 63, a lei 14.879 de 2024, que alterou o artigo 63, ela faz parte de um esforço legislativo para que se modernize o sistema processual brasileiro. Então, ela vai buscar maior eficiência e maior celeridade. Então, é muito relevante que as partes respeitem as regras de competência já estabelecidas no Código de Processo Civil. Ou seja, se pode fazer uma eleição de foro desde que sejam cláusulas, competências relativas e não competências absolutas. Este foi o tema do meu trabalho. Muito obrigada a todos.